Olá, muito prazer. Espero que você esteja bem, assim como os nossos convidados também espero que estejam bem. Eu sou o Heitor, eu sou jornalista e mediador de clubes de leitura, incluindo o Clube de Prosa da Biblioteca Mário de Andrade. E eu recebi um convite muito especial para mediar o encontro de dois escritores muito talentosos e cada vez mais reconhecidos por mais pessoas, mais leitores, por oferecerem uma viagem profunda, seja por territórios físicos e geográficos, ou seja por territórios íntimos e extremamente pessoais. E é por isso que esse encontro se chama Sertão Interior. E é com muita honra que eu apresento os convidados de hoje. O primeiro que eu quero chamar é o Franklin Carvalho. Tudo bem, Franklin? Boa noite. Tudo bem? Boa noite a todos. Boa É um noite. prazer estar aqui, ainda mais essas companhias tão agradáveis e tão interessantes. Sim, o Franklin ele é autor, entre outros livros, desse romance aqui, Céus e Terra, que foi publicado pela editora Record. O Franklin também é autor dos livros de conto Câmara e Cadeia e O Encourado, publicados de maneira independente, e do mais recente, A Ordem Interior do Mundo, lançado em 2020 pela editora Sete Letras. Nosso outro convidado é o Estênio Gardel. Oi, Estênio, boa noite, tudo bom? Olá, Heitor. Boa noite. Boa noite, pessoal. Olá, Franklin. Boa noite. O Estênio, ele é autor de A Palavra que Resta, esse livro aqui, publicação recente da Companhia das Letras. Desde 2017, o Estênio também tem publicado seus contos em diversas coletâneas a partir de oficinas literárias que ele tem participado. Inclusive, A Palavra que Resta é fruto de uma dessas oficinas, o Ateliê das Narrativas, ministrado pela escritora Socorro Acioli. O Estênio é natural de Limoeiro do Norte, no interior do Ceará. E o Franklin nasceu em Araci, no sertão da Bahia. E nossa conversa de hoje é sobre os tantos sertões que eles viveram, que eles vivem e que eles já nos aproximaram a partir dos seus livros, a partir dos seus escritos. E é por isso que a primeira pergunta dessa conversa de hoje eu quero falar sobre ele, eu quero falar sobre o sertão. Eu queria pedir para cada um de vocês escrever o que é o sertão para você. Como o sertão se formou para você e como que o sertão se forma nos seus escritos, nas suas obras. Franklin, podemos começar por você? Sim, o sertão ele é uma densidade, né? É uma condição de densidade. Então você fala de lugares que estão dentro das pessoas, né? Do silêncio, porque o sertão é muito silencioso. É muito quente de dia, é muito frio à noite. A temperatura cai muito rapidamente. E nessa noite sertaneja, assim, um amigo meu disse que tem um silêncio ensurdecedor. O sertão tem um silêncio ensurdecedor à noite. E você fica muito inquieto com esse silêncio, né? Ele desafia você a criar. E por isso, talvez essa mitologia toda né, que venha dos sertões, né, da religiosidade, das crenças, das crendices, das lendas todas que o sertão abriga, vamos dizer abrigar, porque ele é como se fosse um útero. É que o Guimarães Rosa dizia: sertão é dentro da gente, né? É uma condição de lugar, mas também uma condição de tempo, e também uma condição de sentimento, né? Como eu comecei a falar, da densidade, né? Que mexe com o que está fora e que convoca o homem, que comove o homem a se pronunciar a respeito dele. Eu tenho passado por aí falando: eu estou escrevendo livros e contos sobre cidades do interior, e as pessoas, muitas vezes, inclusive a maioria dos jornalistas, né, a maioria dos enganos que acontecem, e eu sou jornalista, posso falar de equívocos de jornalistas, eles acham que eu vou falar de coisas pacatas, pacíficas, lineares, né? O interior seria aquela coisa mais pitoresca, aquela coisa mais divertida, folclórica, né? E o interior, ele é muito tenso às vezes, né? Então o sertão é tenso. Acho que a gente pode falar um pouco mais à frente sobre essa Sim, tensão que existe. Mas existe já obras aliás, muitas obras, né, que denunciam essa densidade, essa tensão que existe no sertão, de todos os tipos, econômica, social, tensão, inclusive religiosa também, né? E aí a gente pode pegar essa meada e falar de muitos livros, que são muitos livros bons que tocam nesses assuntos.
Opa, a gente já pode começar daqui a pouco a fazer essa lista de livros, porque eu acho que ela vai ser super interessante, assim, para a gente entregar para quem está assistindo aqui e quer conhecer e explorar mais isso. Mas e, Stênio, para você? Como é que o sertão te toca, né? O Franklin deu aqui alguns pontos para ele, mas e para você? Como que o sertão te toca e qual que você acha que é a importância de situar, né, os seus personagens e os seus leitores também nessa paisagem, nesse local, nesse espaço? O sertão me toca, eu acho, pela força das pessoas que moram no sertão, sabe? E essa força muito ligada à força da natureza. Ah, né, o sertanejo, ele vive na expectativa da chuva ou da seca, na expectativa de ver o grão brotar ou a plantação secar, saber se vai ter ali a ração ou o mato para alimentar as suas reses. Eu tenho lembranças assim do meu avô materno, com quem eu morei muito próximo até os meus 17 anos, e dos meus tios que trabalhavam na roça e lidavam com algumas poucas cabeças de gado. E essa questão esse vínculo com a natureza é algo muito importante e que eu acho que o sertanejo tem de uma maneira especial. Então, isso aparece um pouco no meu livro, Na Palavra que Resta, pela presença de elementos da natureza, como o rio, como a própria chuva. Tem uma cheia no livro, né, que foi algo que eu vivi também. De novo, a questão da natureza, quando falta demais, pode sobrar demais com as cheias que deslocam as pessoas. E, e a importância disso porque eu vivi até os meus 17 anos no ambiente rural e tenho boa parte das minhas memórias e com certeza a maioria das minhas memórias felizes desse tempo. Que ótimo, Stênio. Obrigado por compartilhar. Já que a gente está falando de natureza, eu queria saber de você, Franklin, assim, como é que você situa esse elemento nos seus livros, nos seus contos, nas suas produções? Eu tenho tentado enfocar, eu acredito mais a questão da humanidade, né? Do convívio das pessoas, né? Dos embates até que as pessoas têm nesse ambiente do sertão. O sertão, ele, como eu falei, é uma categoria, e já tem mais gente que falou isso, categoria de tempo, né? É como se, por ser muito rural e muito agreste, muito rural, às vezes as pessoas tendem a enquadrar como um tempo estático, né? É, existem essa coisa a respeito de qualquer literatura que mencione o campo, né? De que não há movimento ali, que não há evolução, né? E no entanto, o sertão brasileiro, né, apesar do Brasil ter umas amarras muito grandes, econômicas, sociais, políticas, assim, ele vem mudando com o tempo, né? E principalmente nos últimos 20 ou 30 anos, é, por conta de lutas também da população do sertão, ele vem, você vem com uma certa tecnologia chegando lá, essa tecnologia cria novas relações sociais, novos embates. Eu me lembro muito, eu vou falar de um filme agora, O Céu de Sueli, que é um filme em que você vê muitos mototáxis, né? Que acontece em qualquer Sim. cidade sertaneja hoje. Hoje você chega num povoado pequeno, não tem mais os jumentos, né? Tem aquelas motos, motocicletas demais, que os jovens saem de um povoado para outro. E nesses povoados existe tráfico, existe todo um conflito, né? E é isso que eu gosto muito de reportar. Sim, porque a gente tem essa maravilha do luar do sertão e toda essa paisagem natural, mas como é que o homem aproveita isso? Como é que o homem não aproveita, né? Como é que está esse embate, essa luta, às vezes econômica também, social, moral, né? Porque já chega também no sertão um certo desafio de novas concepções morais, relações afetivas, sexuais e de outros tipos. E às vezes não é bem recebido, às vezes acaba até em feminicídio ou homofobia, e existe aquela tradição muito antiga e a necessidade às vezes de romper essa tradição. Então assim, eu
coloco o sertão já ferve, ele sempre ferveu, né? O sertão sempre foi um lugar de disputa, né, econômica, e aí tem o cangaço, tem todas essas histórias, e ele continua sendo assim, essa natureza humana, que às vezes pode ser muito de ferir, né, mas às vezes também é muito de afeto, que me Sim. interessa, porque eu tento localizar também o afeto que existe nesse meio. E, de vez em quando, encontrar uma certa paz. Eu escrevi um conto em que um mensageiro vai encontrar Lampião. E ele encontra Lampião brincando com um cachorro, né? Com a cachorra, uma cadela que está deitada, Lampião brincando com essa cadela. E ele dá uma notícia ruim para o cangaceiro, e o cangaceiro se desaponta e para imediatamente de brincar com aquele animal, né? E, assim, a gente está próximo da natureza, mas a gente também tenta se sobressair muitas vezes a ela, porque ainda falta muito para esse homem encontrar essa paz, tranquilidade. Uau, sim! E vocês estão trazendo vários elementos aí que eu quero conversar ao longo desse encontro, mas antes eu queria ainda focar em mais um elemento natureza, porque uma coisa que tem em comum, que eu encontrei em comum, né, nos dois livros de vocês, são tragédias associadas aos rios que cortam o sertão. Assim, isso está em A Palavra que Resta, o Vicente até já falou um pouco da Cheia agora aqui também, mas a gente não quer falar, né, é um spoiler free esse encontro, assim, a gente não quer falar tudo. Isso também está em Céus e Terra. E eu queria entender assim e pesquisar, foi uma curiosidade minha como leitor mesmo assim para vocês. A água, né, como esse elemento que vocês também já falaram, né, o Vicente falou da chuva, das preces para a chuva, ela tem essa dualidade também, ela pode trazer o que é necessário, mas ela também pode ferir, né? Como é que vocês lidam com esse elemento no sertão? Uma paisagem que, para a gente, chega geralmente como uma paisagem mais árida, assim. Stênio, você pode começar? No meu livro, o retrato do sertão é exatamente assim um pouco diferente, né? Tem essa, não tem seca, pelo contrário, tem água, né? O rio dos encontros entre Raimundo e Cícero, a cheia em que Cícero foi ajudar o Raimundo, e isso foi intencional, assim, sabe? Eu acho de trazer essa outra ideia, né? Essa outra visão, porque a região onde eu morei não era das mais áridas. A região do Jaguaribe, né? Não faz parte ali do semiárido mesmo, assim. Então, apesar de ter alguns momentos de estiagem, mas a comunidade onde eu vivia, que era Córrego de Areia, a paisagem mudava, como muda em todo o Ceará, do verde para o marrom, amarelado, né, da seca. Mas eu queria essa outra possibilidade, né, que as pessoas vissem esse outro lado, que é também um lado de água, de fartura, né, de saúde, nesse sentido. Claro, a história tem outros elementos que fazem oposição a isso, né? Mas a água, eu acredito, entra como um elemento de união entre os personagens. No momento da cheia, o Cícero vai ajudar o Raimundo. Tem um momento da chuva, em que os dois estão andando de bicicleta juntos. E tem o momento do rio, que é assim, uma lembrança dos encontros deles dois. E chuva é a coisa mais maravilhosa que tem. Eu adoro chuva, adoro a palavra chuva. Então, eu acho que respingou no livro essa minha paixão pela chuva. Respingou mesmo, a gente está encharcado desse livro. Franklin, e para você, você tem alguma coisa também sobre o Eu elemento acho que água? o convívio com a natureza é tão presente, como disse Stênio, que ela é sempre um desafio, né? Assim, tipo, quando em Céus e Terra, por exemplo, o menino começa, no começo do livro, ele entra na mata e ele é decapitado, né? Isso não é spoiler, está Não é na primeira. spoiler, isso tá na. Ele é decapitado, e o personagem vai vivendo, vai
morre e vive, conta histórias a partir daí. No mato, você pode ser decapitado, você pode encontrar assombrações, você pode se perder, somente se perder, que é uma coisa que eu tenho da minha infância. Eu sabia que no mato tudo era possível. E depois que eu comecei a saber de disco voador, eu comecei a achar que eu poderia ser raptado por disco voador se eu entrasse no mato. Via caipora se eu entrasse no mato. E esse mote da pessoa no mato, no caminho do mato, para mim nunca deixou de produzir coisas. Assim, recentemente eu estava falando de alguém contando uma história, né? Ele estava bolando uma história de alguém que passa pela mesma encruzilhada sempre houve alguma coisa naquela encruzilhada e até investigar o que é que está acontecendo. Sim. Mas então, dessa natureza você pode esperar tudo, né? Do mato aí, indomável, você pode esperar qualquer armadilha. São as nossas encruzilhadas. E com a água é a mesma coisa, assim. Eu falei aqui que o sertão é muito quente de dia e frio à noite, cai de vez a temperatura, né? Então, assim, tudo que o homem faz no sertão, desde que chegou, é tentar se adaptar. Nem sempre transformar, porque parece que não conseguiu transformar, ou não, né? Mas pelo menos se adaptar a essa natureza bravia, né, que tem no sertão. Muito bom, obrigado. Quando outro elemento que eu achei comum nas leituras das duas obras, né, de vocês, os outros trabalhos de vocês também, é quando a gente fala do tempo, né, e essa questão do tempo não ser linear, que vocês já trouxeram um pouco também aqui na fala de vocês. Em A Palavra que Resta, a gente tem mudança até no próprio estilo narrativo, né, de acordo com os tempos que vivem, e por mais que Céus e Terra seja, né, contado pela folhinha do calendário, também você tem viagens para o passado, presente e futuro, então você não segue muito essa linearidade, né? Eu queria saber de vocês, assim, por que vocês optam por trazer esse tempo, essa maneira de contar, né, de colocar os fatos numa ordem que não seja cronológica? Isso é algum elemento que vocês... como é que vocês refletem sobre isso e trazem isso para as obras de vocês? Pode começar com o Franklin agora? Pode ser? Pode, olha, eu acho que os personagens, as histórias ensinam a gente, né? Inclusive esse livro Céus e Terra só foi produzido porque esse menino galego, que é o personagem, me ensinou essas coisas. Eu comecei a escrever muito aleatoriamente, tá? E depois eu disse, olha, ele é um espírito, então ele pode ir para frente, para trás, assim, ele não tem essa obrigação, ele não tem um corpo para poder se deslocar necessariamente na ordem cronológica. E aí depois, se ele pode, ele vê as coisas na frente e depois não só vê, como ele volta a viver, né, a presenciar coisas do passado. É uma brincadeira que eu faço assim, até com quem é espírita. Eu não sou espírita, né? As pessoas falam, vidas passadas, os espíritos não podem vir de vidas futuras? Será que eles têm que viver as vida passada? Fui cigano na outra encarnação, fui princesa na época medieval. Sim, você foi o quê no século 23, assim? Assim, não quero provocar ninguém nem causar de sabor aqui. Mas, assim, eu estava falando de um personagem que é plástico, que ele consegue fazer esse tipo de coisa. E eu acho que se eu não tivesse essa facilidade, talvez meu primeiro romance, né, seria muito mais difícil prosseguir. Isso. E, Stênio, para você? Como é que você faz essas escolhas de tempos e traz daí estilos, vozes, até vocabulário, né? O vocabulário muda ao longo do seu livro, assim. Como é que você traz isso para marcar essas viagens no tempo? Olha, a gente já está submetido ao tempo linear o tempo todo, né? E eu acho que na literatura a gente pode exatamente fazer o que Franklin disse, que é vencer o tempo, né? Não o tempo em si, mas esse sentido único do tempo. Então, por que não fazer, né? Eu adoro ler histórias não lineares, histórias que têm esse vai e vem no tempo. Eu acho, ao mesmo tempo, enriquecedor e, ao mesmo tempo, me instiga mais a ler, a montar o quebra-cabeça do romance. Então, isso é muito comum nos meus textos, de uma forma geral, mesmo antes do romance, nos contos, e no que eu tenho escrito depois do romance também, né? E eu acho que também, fazendo agora uma ligação com a história, como o Franklin fez, faz todo sentido
essas viagens entre passado e presente, nem tanto o futuro, porque os personagens ainda estão vivos, diferentes do Franklin, mas essas viagens fazem sentido porque o livro traz muitas memórias do Raimundo, né? Então, a gente está constantemente revisitando o passado e vivendo o presente de uma forma simultânea, e isso eu acho que está um pouco no livro, exatamente essas passagens rápidas, né? Às vezes na mesma página de um tempo para uma cena de um outro tempo e até de um outro local também, né? E isso foi aparecendo mesmo durante a escrita, né? Uma parte é controlada, eu acredito, uma parte é muito espontânea, vem no processo. Estou aqui escrevendo e nesse determinado momento me vem uma fala do personagem de um outro momento da história. Se fizer sentido, se eu achar que cabe ali, ela vai ficar ali e assim a gente vai construindo, mas sempre também pensando, eu acho, sem deixar de esquecer na legibilidade, né? De não fazer de tal forma assim um labirinto complicado demais, né? Permitir que o leitor ele tenha em algum momento ali um pouco de se perder, mas que ele se encontre logo e possa seguir adiante, né? E na verdade usar isso também como mecanismos de suspense, de perguntas para que o leitor avance na leitura. Olha, nós leitores agradecemos, mas a maneira como você instiga a gente a pensar nos tempos também, né, dos relatos do Raimundo, do pai do Raimundo ali que se fundem assim, é impressionante mesmo pensar nisso. Então, muito obrigado. Estênio, A Palavra que Resta, o Raimundo abandona o sertão, né, em uma despedida muito forte. Ele passa a viver como caminhoneiro até se fixar numa cidade. Nesses trânsitos, como é que o Raimundo mantém as características do sertão? Como é que os personagens, né, de uma maneira geral, mantêm essas características, mesmo em uma paisagem urbana? Quando ele muda do lugar, né? O que ele leva do sertão? Olha, eu acho que por muito tempo ele continuou sendo Raimundo da sua origem, porque durante muito tempo ele não se fixou em lugar nenhum, né? Trabalhando como chapa de caminhoneiro, ele estava em vários lugares e sem fixar casa, sem fixar novas raízes. Então, ele continuou sendo aquele homem do interior, sem instrução, com muita ligação à família, apesar dos cortes, né? Como você Sim. falou, ele sai de casa, mas com muita ligação com a família. Durante muito tempo também ele carregou as questões de preconceito e que estavam arraigadas na família dele, no pai, e isso ficou arraigado nele também, mesmo depois de sair de casa. E aí, nessas viagens todas, ele se manteve assim, até que, no seu processo, tem que tomar cuidado para não dar spoiler, mas Isso. na sua transformação, até que na sua trajetória, quando ele finalmente encontra novas possibilidades, aí sim, e também no momento em que ele consegue, passa a se enxergar de forma diferente, aí sim ele começa a criar novas raízes. Legal. E Franklin, para você, quais são os elementos que são importantes os personagens carregarem, ou que você encontra também, né? Porque os seus contos, você conta muito dos seus encontros, assim, com esses Uhum. personagens. Que elementos são esses que você enxerga, né? Do sertanejo, da pessoa que sai do interior e vai para a cidade e que você acha que refletem bons contos, boas histórias? Eu acho interessante você trabalhar com o que é inesperado, né? Com as reações das pessoas, porque muitas dessas histórias são contadas para mim, são contadas, principalmente quando eu venho ao interior, e são reações de pessoas que deveriam se assustar e não se assustam, contam uma história absolutamente absurda e não se assustam. É assim mesmo, tá? Eu casei com um velho, estou... Como foi que a mulher falou para mim dizer isso? Eu fiz o favor de casar com o velho, porque eu cuido dele. Uma mulher muito nova,
cuidando, falando disso, todo mundo preocupado com o que vai acontecer com esse velho. Essa mulher casou com ele, uma troca evidente de favores e tudo mais, mas que os dois estavam por dentro, todo mundo estava por dentro da família, me parece assim, é uma coisa absurda e muito, e são coisas que eu até nem escrevi a respeito, mas outros absurdos como o carro que anuncia o velório atropelou um homem e o homem veio adoecer e falecer. Assim, eu estava na feira, o carro Sim. passou dizendo faleceu Dona Maria de não sei aonde e tal. E um bêbado, completamente bêbado, obrigado, obrigado. Não sei se ele agradeceu o carro ou se a pessoa que faleceu. Mas, assim, acaba que é inusitado, né? É inusitado, assim, nem sempre também é cômico, né? Assim, Sim. às vezes são histórias que estão no baú há muito tempo, que as pessoas guardaram. Agora, independente disso, tem um sentimento das pessoas, né? Que eu acho que é preciso respeitar muito. Essa coisa da migração, por exemplo, né? Que a gente está falando aí. Sim. A migração é uma coisa dolorosa. Eu sei disso porque eu nasci no interior e migrei, né? Mesmo quando você tem uma condição melhor, tem um amparo, tem uma família lá que te receba e tudo mais, é um deslocamento. E às vezes existem motivos para a migração que vão desde a questão econômica, profissional, que é exigido, né? E é exigido às vezes por uma questão moral também, porque você não se adaptaria, porque a pessoa não se adaptaria no interior, né? Esse corte, né? Tem uma socióloga, Maria Isara Pereira de Queiroz, que ela disse que quem migra já é exilado na sua própria terra, né? Porque já não tem aquelas condições de trabalho ali, e principalmente os mais pobres, né? Já são exilados da terra, no próprio lugar de nascimento e tal. Mas é preciso vestir esse sentimento da pessoa quando você fala dela, entendeu? Seja ele um homem grosseirão, um Fabiano da vida, seja uma mulher como se a Vitória, seja um migrante, seja quem quiser que você enfoque ali. Mas eu acho que é o legado da gente que escreve sobre cidades pequenas e sobre o sertão e sobre esses migrantes. É tocar no sentimento dessas pessoas. Sim. E tem uma passagem que eu acho muito curiosa, chama muita atenção para mim aqui no Céus e Terra, que é quando chegam universitárias de Jeep na cidade, e isso muda completamente a... Isso. E a crianças, os jovens que estão ali, dizem, nossa, como nós queremos ser como esse pessoal da capital, né? Como nós... e fica um pouco essa frustração, né? Eu acho que todos os jovens queriam ter, mesmo os da periferia da capital, queriam ter, né? Essa plenitude de acesso e tudo mais. Sim, sim, tem uma... Até separei aqui para ler, porque eu achei muito, muito interessante, e tem a palavra-chave do nosso encontro de hoje, que é o sertão, né? Mas que é o Abel, né, que é então esse personagem que tem o comportamento assim dele muda muito quando ele se depara com essas universitárias. Ele fala assim: não que não houvesse beleza no sertão, mas aquele jovem estava exigindo mais, querendo fartura, querendo a paz que o sertão nunca dá, né? Eu acho isso bem... muda bastante as coisas depois disso também assim. E eu queria entender de vocês como é que se constrói essa relação, né, também com a relação do sertão se constrói em oposição a um outro, né, a um estranho. Como é que se constrói essa identidade? Então, como é que vocês buscam construir essa identidade dentro das obras de vocês? Stênio, quer falar? Enio? Pode quer. Olha, eu acho que a gente está se construindo em relação a quem, né? Depende do ponto de vista. Para mim, que sou do interior, alguém de outra região está se construindo em relação a mim, né? Então, daí eu acho que muitas vezes que nascem visões preconceituosas, né? Estereotipadas. Então, depende de onde se vê. No meu livro, essa questão, assim, o fato de o Raimundo ser do interior e a Suzani, por exemplo, eu não falo a origem dela, mas eles se encontram na cidade, Sim. isso não vira uma questão, né? Exatamente porque
não havia necessidade de... Eles já têm ali as diferenças, e eu acho que trazer essa questão de discutir a origem de uma disputa, digamos assim, por ser da zona rural ou não, por que isso traria uma pessoa melhor ou pior, né? Então, às vezes não faz sentido se construir pela visão de que outras pessoas têm. E eu acho que um primeiro passo para a gente tentar romper com esse tipo com os preconceitos que advêm daí, é exatamente reconhecer isso, né? Que Sim. vamos nos construir cada um da sua origem, com a sua cultura, com seus ideais, com as suas crenças, e sem tentar impor nenhum tipo de disputa para ver o que é melhor, o que é pior. Perfeito, perfeito. Franklin, quer acrescentar alguma coisa? Você colocaria os dois personagens assim em uma rota de descoberta, né? De descoberta do outro, de igualdade, por exemplo, assim, e despidos, eles estariam despidos assim perante um ao outro? Desculpa. Não... Sim. Para Está me mim ou para o perguntando? Stênio? Entendi. Você chegou a entender? Alô? Não. Oi, Oi, Franklin. Franklin. É uma pergunta. Esses personagens, quando se encaram, quando se encontram, eles se despojam, é isso? Eles se despojam de tudo e estão num ponto de igualdade, expostos um ao outro, assim? Sim, o Raimundo e a Suzane, sim, eles entram em conflito por outras razões, né? Uhum. A Suzane como uma travesti independente, segura de si, que não carrega nenhum tipo de preconceito consigo mesma, né? Uma pessoa que se auto-pertence, se auto-aceita plenamente. E o Raimundo em direção oposta, no sentido de que ele carrega essa violência consigo mesmo, né? Em não aceitar a sua homossexualidade. Ao mesmo tempo, eles se aproximam em alguns aspectos porque se veem como diferentes num mundo que aceita pontas, mas não aceita o que está no meio, né? Aceita o homem que gosta da mulher, a mulher que gosta do homem, mas não aceita o que é diferente disso. Então, nesse sentido, sim, há essas aproximações e esses confrontos, mas não há confronto no sentido levantado pela pergunta do Heitor, de a origem de um ser melhor ou pior do que a origem do outro. Mas eles estariam em certo ponto de equivalência pela marginalidade dos dois, assim, porque um é do interior e o outro Então, seria... Gay, sim. nesse gay? sentido, sim, também. Sim. Uhum. Entendi. E tá certo. E o Stênio já contou um pouco aqui dessa personagem incrível, que é a Suzane, né? Os encontros e desencontros são muito tensos entre eles, né? Entre o Raimundo e a Suzane. E agora eu queria pedir, Stênio, como é que... Você já até contou um pouco disso antes na sua resposta, mas é muito incrível a viagem que a gente faz para camadas tão profundas, assim, tão íntimas desses personagens, né? E que eles tocam em nós de diferentes maneiras, assim, trazendo dimensões de afeto, a força, o carinho, a violência, o amor, né? Como que essa viagem acontece? Como é que você estimula que os seus leitores passem também por essa viagem, por essa aproximação a lugares tão íntimos e profundos assim? Olha, em termos de construção do texto, é colocar o Raimundo, né? O ponto de vista dele, os sentimentos dele narrados ali. Então, esses momentos são contados muito pela perspectiva do Raimundo, né? Em forma de memória, em primeira pessoa. Então, isso eu acredito que permite esse mergulho na intimidade, no interior do Raimundo, dessa forma, né? Para enxergar todo o processo
que ele está vivendo, desde como que ele carrega a violência, desde como ele tem problemas em auto se aceitar, desde como ele propaga violência, desde como ele se enxerga propagando essa violência e repetindo ciclos de violência, e desde como, a partir disso, ele começa a refletir e buscar a mudança. Então, a gente está na cabeça do Raimundo, e vendo pelos olhos do Raimundo e sentindo pelo coração do Raimundo. Então, acho que essa escolha textual assim permite esse contato íntimo dos leitores com a intimidade do Raimundo. Muito bom. E Franklin, nas suas histórias, você até já falou um pouco disso antes, da religião, ou das religiões, né? A religiosidade é, sem dúvida, um elemento muito presente e, no caso do Céus e Terra, nos permite ir para o interior da alma, né, dos personagens. A gente escuta o que eles estão ouvindo, se é que assim a gente pode dizer. Então, eu queria saber de você o que a religião, ou as religiões, né, podem nos ensinar sobre o modo como nós lemos esses personagens, os personagens que você conta as histórias nas suas obras. Bom, a religião, ela é tão complexa, mas ao mesmo tempo é a comida do dia a dia, né? O prato do dia a dia das pessoas mais pobres, né? Ela é o que tem feijão com arroz, vamos dizer assim, porque é o local onde se pratica o exercício simbólico. Você chega na cidade do interior, por exemplo, e não tem biblioteca, cinema, não tem teatro, não tem esculturas, nem na praça não tinha, na minha cidade, por exemplo, não tinha esculturas nem na praça, tinha no cemitério, e tinha na igreja, né? E aí a religião é o locus mesmo da elaboração, do trato simbólico de muitas comunidades, né? Sejam, mesmo que não sejam católicos, mesmo que sejam indígenas, que sejam, enfim, todas as comunidades, todo ser humano, né? Assim, talvez quando ele esteja falar reduzido, mas quando ele esteja com menos recursos possível, ele tem a religião como esse exercício. Ele pode fazer esse exercício. E isso às vezes se hipertrofia, porque pode ter todos os problemas que a religião, todos nós sabemos, né? Fundamentalismo religioso, é até um adoecimento mesmo, que certas religiões muito tensas podem causar. Eu acho que é um desafio que se liga muito com a materialidade. Assim, religião não é sobrenatural. Já dizia o Emile Durkheim, né? Eu estava estudando essas coisas de antropologia até algum tempo atrás. Ele fala que, e tem razão, quando alguém fala Santo Antônio me ajude, não é para Santo Antônio ficar parado lá no céu, é para ele descer e fazer alguma coisa aqui. É o espírito de luz, o orixá, o santo, o Deus, tal. Eles querem eles não querem cultuar alguém que fica lá parado do além. A religião é para intervir no dia a dia. E é muito doido, porque ao mesmo tempo que você está falando de fé, de uma coisa abstrata, que parece abstrata, as pessoas querem resultados, né? E quando eu falo de religião, estou falando de ânsias, desejos das pessoas, né? Tanto que as pessoas querem que o menino que perdeu a cabeça ele vire um santo, né? E demanda ele já perdeu a cabeça, ele já está já foi eliminado, mas ele não consegue, entre aspas, descansar porque as pessoas ainda querem que o menino sem cabeça vire um santo. Então é um terreno vastíssimo para você criar. E continuo estudando religião, estava estudando dia desse sobre transe, sobre o Terecô, que é uma religião que tem no Maranhão. Eu gosto muito do Maranhão, eu vou muito lá, né? E eu acho que a gente pode aproveitar muito dessas concepções religiosas, para entender como a gente concebe relações pessoais e humanas muito concretas, por sinal. Ótimo, obrigado, Franklin. Stênio, a gente falou um pouco da religião, um pouco de igreja, mas eu queria buscar um outro elemento que você pontua de uma maneira muito tocante também no seu livro, que é a escola, né? A escola que o Raimundo não frequentou,
enquanto morava no interior, a escola que ele vai frequentar para aprender a ler aos 70 anos, aos colegas, a professora, eles indo tirar o documento, assinar no documento, né? Então, assim, tudo, até a ida ao cartório é um momento muito expressivo, assim, do seu livro. E uma boa parte, né, da trajetória é estruturada pelas relações que ele tem com a escola ou com a falta da escola, né? Eu queria saber de você, assim, tem alguma intenção, qual que foi a sua intenção em trazer esse elemento, né? O que que entender a escola, entender a relação das pessoas com a escola nos ajuda a entender esse sertão literário que você conta no seu livro, mas que a gente também encontra em outras obras, até do próprio Franklin, daqui a pouco eu vou querer saber isso dele também. Mas eu queria saber de você, assim. Olha, eu acho que para o Raimundo a escola é um lugar de sonho, assim. Apesar de ter uma escola lá perto onde ele morava, de ele ir deixar a irmã todo dia, ir buscar a irmã todo dia, ver a escola, mas ele não pôde frequentar, ele não frequentava, apesar da vontade. E é esse lugar de sonho, mesmo tão perto, mas muito distante, lugar de realização, lugar de um alcance que ele não pôde e não se atreveu, talvez, durante muito tempo a buscar, né? E somente aos 70 anos é que ele toma essa decisão exatamente movido por um outro sonho, que é descobrir o que tem no conteúdo da carta, claro, mas esses dois objetivos juntos, né, conjugados. E aí tem a relação também de o Raimundo encontrando na escola esse poder, essa emancipação, ao mesmo tempo também em que ele se redescobre ou se aceita e, de certa forma, se emancipa dos preconceitos e da violência. Então, a escola como esse lugar de possibilidade de poder, de emancipação, de liberdade, e de oferecer novas possibilidades para enxergar o mundo e se relacionar com as pessoas. Eu tive uma relação muito boa com a escola, felizmente. Isso me afasta do Raimundo. Eu tenho algumas coisas próximas, ele tem algumas coisas próximas de mim, mas algumas coisas distantes. Não sei, talvez alguém não tenha gostado do tempo da escola, mas eu amava meu tempo de escola. Então, isso acho que transparece um pouco, porque os momentos no livro em que aparece a escola aparecem com essa exaltação, com esse brilho, com essa aura de transformação e de realização. Sim, muito obrigado, que lindo. E Franklin, você gostaria de acrescentar algo? Porque os seus personagens também possuem marcas profundas, assim, né? De abandono escolar ou da relação com a escola, por outros motivos que surgem nas vidas deles. São coisas da infância que eu mais trabalho, assim. Eu gosto muito de rememorar, né? O livro, Os Céus e Terras, se passa em 1974, né? É um livro, é um ano só em que esse livro transcorre, Sim. toda a história, no calendário de 1974. E eu acho que a gente resgatar a infância é resgatar as maiores impressões que a gente teve, né? Onde as coisas não estavam muito... A gente fala, a infância é nebulosa, mas talvez parece que as cores estão mais fortes, desculpe, as cores estão mais fortes, os sons estão mais fortes, como um brinquedo de criança que você pega, né? Um brinquedo de criança tem muita cor, tem que ter fazer muito barulho, né? Então, assim, toda aquela carga de infância, e eu vou sempre buscar mais, as novenas, vou buscar brincadeiras de rio, as brincadeiras... esse meu romance novo, Eu que não amo ninguém, por exemplo,
embora ele se passe muito em Penedo, que é a cidade de Alagoas, tal, mas assim, ele fala muito em feira, né? Em estar na feira, no mercado municipal, tal. E eu trabalhei em mercado municipal, trabalhei em feira, assim, no interior aqui, e é lá que a gente coletava as frutas, mesmo as que estavam mais um estado meio duvidoso para vender e tal, que a gente enfrentava as chuvas, que a gente trabalhava, porque tinha essa coisa do trabalho também, do certo desgosto, dos chefes ruins que as crianças têm, né? Isso são as coisas. Eu hoje sou completamente contra o trabalho infantil, né? Assim, eu acho que tem prejuízos tremendos. Fora algum caso em que a pessoa trabalha com o próprio pai e que está supervisionado pela família, mas muito internamente da família. Mas eu acho que até em Céus de Terra mesmo eu expus essa realidade da criança, do Sim. menino que trabalha para uma família como criado, entre aspas, e que tem que lavar banheiro, sair, arrumar, dar comida para os bichos, limpar de novo o banheiro que já sujou, e dar recado, e comprar coisas, voltar. Isso para a madrinha e o padrinho, entre aspas, que exploram o serviço daquela criança, né? E que fica invisível. É uma criança invisível, que é o personagem que morre no começo. Ele lembra isso, que ele já era invisível antes de morrer, né? Porque já passava por esses desafios todos de ser criado por outra família, explorado por outra família, que não a dele, que não a mãe, que não o pai, né? E que passou por esses... Aí me perguntaram, e aí, como é que o personagem não estudou, não teve escola, e de repente ele fala tão bem no livro, tem uma linguagem tão... Eu falei, é espírito, ele é espírito, então ele consegue, depois que ele morre, ele consegue, porque logo no começo ele disse, eu soube, depois que fui decapitado, né, alguma coisa assim, eu tive uma consciência muito ampla a respeito de tudo, então já dá para dar uma desculpa de que o personagem tem uma linguagem mais elaborada. Sim. E eu falei aqui de alguns pontos em comum das histórias, né, das histórias que vocês nos contam, mas eu queria chegar a um ponto em comum da história de vocês, como escritores, né? Porque além de escritores, atuam como funcionários públicos, tá certo? Né? O Franklin no Tribunal Regional do Trabalho, na Bahia, e o Viu? Estênio... Oi? Você E o... investigou. Sim, você viu? E o Estênio no Tribunal Regional Eleitoral no Ceará, né? E como é que aconteceu a formação de vocês quanto aos escritores que se tornaram, né? Qual que foi o caminho que vocês traçaram? Franklin, quer começar? Eu posso falar que bem rapidinho também, eu acho que o fato de a gente ter até uma certa estabilidade, eu considero que, claro, você pode sempre ler, sempre estudar, com certos desafios, né? E o mercado de trabalho é muito cruel, e eu acredito até que é cruel de propósito para manter as pessoas como elas estão, com o exército de reserva, sem acesso à educação. Porque até muitos patrões não querem que os empregados estudem e fazem questão de dizer isso. Então, assim, o fato da gente, pelo menos de eu ter um emprego que me reserva algum tempo livre, o regular, né, o regulamentar o tempo livre, me permite ler, estudar e aprofundar, né, coisa que está cada vez mais rara, ainda mais com as mudanças de leis que estão acontecendo por Sim. aí. E vocês têm a sua formação como escritor, porque você participa também de muitas oficinas, né? A palavra que resta é fruto de uma oficina também, né? Isso. Eu carrego desde muito cedo essa vontade de escrever, sabe? Já ali nos meus 12, 13 anos, eu cismei de que eu ia me tornar escritor se eu tivesse uma máquina de escrever. E eu aperriei a minha mãe demais, e a minha querida mãe, sem poder, ela me deu uma máquina de escrever. Nossa, e assim, então, desde muito cedo, eu tinha essa imagem de escrever um livro que outras pessoas fossem ler, assim, isso para mim era incrível, assim, de acontecer. Mas aí a vida vai acontecendo, né? E esse sonho vai ficando engavetado. Ficou engavetado por muito tempo. E a vida acontecendo, como o Franklin falou, eu fui buscar também minha formação, terminar estudos, fazer faculdade, prestar concursos, fazer trabalho.
E só realmente depois de estar no TRE e com essa segurança, né, de me sustentar, de poder me sustentar, eu fui realmente pude investir na busca por ser escritor, né, e de finalmente mostrar os meus textos, tudo. E aí eu fiz uma primeira oficina com a Socorro em 2013, mas foi algo bem pequeno, assim, coisas de 3 aulas. Na época, o romance não foi apresentado. E aí, em 2016, voltei para uma série de ateliês mais extensos, né, que duraram meses. E aí, sim, tanto da minha parte, a vontade, e aconteceu ali, depois das primeiras aulas, a decisão de realmente contar aquela história. E eu concluí a primeira versão do livro durante ainda os ateliês, tive a felicidade de ter a Socorro Racioli como a primeira leitora do livro, e isso para mim é um privilégio danado, sim. E concluí o livro, e aí o livro veio para, né, ao lado disso, vieram as coletâneas, resultado dos cursos da Socorro, que coletâneas coletivas, né? Eu tenho um conto em cada coletânea. E, finalmente, em abril desse ano, um romance, que é o que eu mais gosto de ler e é o que eu pretendo continuar escrevendo, é a narrativa longa, e eu espero que venham os próximos. Que esperamos, dos dois, inclusive. A gente acabou de falar da formação quanto escritores, né, de vocês, mas agora eu queria saber da formação quanto leitor. O Stênio já deu pista que ele era um bom aluno, né, na escola, assim, então... Mas eu queria saber quem que inspirou vocês, né? Quais histórias inspiraram vocês? Quais pessoas, né? Uma professora, um professor, quais escritores, alguém da família? Quem fez vocês se encantarem pela literatura? Stênio. Uma das lembranças de leituras mais antigas que eu tenho é de O Cão dos Baskervilles, do Conan Doyle, uma aventura de Sherlock Holmes, que eu guardo como, assim, memória afetiva mesmo, como um Sim. dos livros mais queridos, assim, porque eu me lembro de ficar completamente fascinado por aquilo, sabe? Um momento, assim, eu me vejo impressionado com o ambiente, com o suspense, com a inteligência do personagem, e eu acho que o meu desejo de escrever começou um pouco ali, tentando imaginar como as pessoas reagiriam a algo que eu escrevesse, né? Será que eu conseguiria escrever algo que pudesse mexer com as pessoas da mesma forma que eu estava sendo mexido por aquele livro? Então, eu guardo com muito carinho isso. E aí veio assim, as leituras de escola, né? Conhecer José de Alencar, Dom Casmurro, né? Sim. Clarice Lispector e tudo. Algumas obrigatórias mesmo, outras com certeza grandes leituras. Graciliano Ramos também a gente conhece na escola e esse eu guardo também para sempre. Adoro Angústia, em especial do Graciliano Ramos. E já mais crescido, né? Eu tenho assim como inspiração maior, eu acho, da literatura brasileira é o Lavoura Arcaica do Raduan Nassar. Pensando mais nos nossos tempos, eu sou muito fã da obra do Marcelino Freire, né? E falando um pouco de literatura estrangeira, eu tenho também com muita admiração a obra do William Faulkner. Muito legal, obrigado. Resumindo, alguns dos meus autores preferidos. Sim, e Franklin, e você? Quais Olha, escritores, eu escritoras, achei legal personagens? falar do Raduan Nassar, porque realmente e eu esqueço e assim como foi impactante, como eu quero e como eu acho que será que eu estou ousando demais dizer que todo mundo quer escrever como Raduan Nassar? Mas é bem capaz que muita gente tira assim. E aí você fala assim, ele parou de escrever, mas nossa, tá bom, quer dizer, tá bom, né? Seria melhor que ele continuasse,
Mas, assim, ele já fez muito, né? Ele já fez muita coisa, assim, pela literatura. Pela literatura. Eu gosto muito do Saramago, né? Eu sempre gostei. E Saramago tem essa coisa de dizer, escrever e falar e ler o que você escreveu como se você ouve, né? Para ouvir o que você está escrevendo e tudo mais. Se tiver velho na história, se for sobre velho, para mim me seduz, porque desde criança eu comecei a ler com os jornais na minha infância mesmo não tinha, porque não tinha poucos livros, pouco acesso aqui na minha cidade. Mas tinha as coisas antigas que tinha no baú de minha tia, no baú de uma época melhor, que a família tinha mais dinheiro, talvez. Tinha assim, Feliz Natal de 1947. Isso em 1974. Eu li aquilo e disse, nossa, esse jornal é muito antigo, um jornal da Igreja Católica lá e tal. E achei uma peça chamada Deus lhe pague. Deus lhe pague era uma peça de Joraci Camargo, que era uma peça até comunista dos anos 30 e tal, que foi interpretada por Procópio Ferreira, que era o pai da Bibi Ferreira, né? Sim. E tinha um velho lá que era mendigo que ensinava o estilo de vida dos mendigos, que era contra o capitalismo, né? Que ele assim, e ensinou, nossa, me lembrava meu avô, aquele velho da história lá. E eu sempre procurei alguma coisa que tivesse nisso, assim, um romance, um livro mais rural, né? E aí vai para o Nikos Kazantzakis, volta para o... E fora disso, a Virginia Woolf, que eu acho ela fantástica, eu acho fantástica, né? Que consegue sustentar você assim no fio muito tênue da palavra, né? Ela está sussurrando no seu ouvido ali, né? E você não se perde. Ela é maravilhosa. É um vinho Sim, bom. é um vinho bom. A gente, antes de encerrar essa conversa, que infelizmente está dando aqui no nosso tempo, eu gostaria de fazer um último pedido muito sincero para vocês dois. Se vocês tivessem que apresentar o Sertão para um novo leitor, qual livro que você indicaria? O Franklin já falou isso um pouco lá no começo, de lista de livros, assim, então eu vou começar por você, Franklin. Qual Ah, livro você apresentaria? eu estou vindo de ontem eu terminei a releitura e aí assim fica parecendo, mas é isso mesmo, é o Torto Arado. Incrível, porque eu já tinha lido Torto Arado há algum tempo atrás e ontem, essa semana que passou, eu voltei a ler mais com um olhar mais etnográfico, né? Porque eu sei que o Itamar ele é geógrafo e tem mestrado em antropologia, tá? E assim, é como se ele descrevesse realmente, fizesse uma etnografia, né? Uma pesquisa antropológica sobre uma comunidade. Ele fala da maneira de produção, né? Ele fala do cemitério que tem muro de um lado e do outro, e dos outros dois lados é só caatinga, né? Ele fala da habitação daquela comunidade, como eles moram, como é que eles não podem construir casas porque os donos da terra não deixam, né? Isso não é spoiler, não. Sim. Como eles lidam com o cemitério, e isso tudo é uma pesquisa antropológica que eu acho que eu suponho, né, que ele tenha feito e que tenha traduzido em forma de ficção. Então, assim, já que a gente está falando de livros que traduzem o sertão, vamos pegar esse que está mais recente, que está tendo esse impacto todo e que é recomendável, né, assim, que é muito bom. E, enfim, era isso que eu estava querendo falar desde o começo, porque eu estava empolgado, né, de ver como, e ainda bem alguém tratando da questão agrária, né, dos conflitos agrários que existem no sertão e tal, e de uma maneira, de uma literatura excelente, né, que enfim, que está sendo reconhecida. Então, é melhor falar dessa atualidade, né, desse livro contemporâneo. Sim. E você, Stênio? Eu vou falar de um livro que ele não é somente sobre o sertão, mas o personagem principal ele vem do sertão e carrega muito dessa questão das histórias do sertão, que é o Rosário de O Voo da Guará Vermelha, da Maria Valéria Rezende. Então, tem a parte urbana, né? Mas a contação de história do Rosário é incrível, assim. Então, e a gente encontra muito das histórias do sertão na voz dele. Que incrível! Além, é claro, das obras de vocês, além de todas as dicas que vocês foram dando ao longo dessa conversa, eu agradeço muito a vocês
por compartilharem de maneira tão generosa as experiências de vocês, as visões de vocês sobre tantos sertões que nós encontramos, mas em qualquer lugar, assim, né? Ou como essa viagem íntima mesmo que vocês permitem que nós, leitores, façamos lendo o que vocês publicam. Muito obrigado mesmo, Franklin. Muito obrigado, foi um prazer. Obrigado. E Stênio também, muito obrigado. Foi um prazer te conhecer e conversar com você hoje. Obrigado, Heitor. Obrigado, Franco, pela parceria. Obrigado ao pessoal da Biblioteca Mário de Andrade pelo convite. Isso mesmo. E eu agradeço também a você que nos assistiu. Essa conversa faz parte da série Literatura na Mário, que é uma playlist disponível aqui no YouTube, no canal da Biblioteca Mário de Andrade. Então, se você se interessou e quer conhecer mais escritores, participar de mais conversas como essa, é só seguir a playlist e acompanhar as novas publicações. Eu também agradeço à Biblioteca Mário de Andrade por proporcionar esse encontro, em especial a Carol Rodrigues e a Bianca Mantovani, que fizeram esse convite, e também toda a equipe pelo suporte. Muito obrigado e até mais.